Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso Devocional Direção. Estamos começando agora, hoje, uma série nova, a série Transformação. Hoje é só a parte 1, hoje é só o começo de uma jornada e você é o meu convidado especial para fazer parte de toda essa jornada comigo. Eu vou pegar já um texto que é muito conhecido pelos leitores da Bíblia, que está em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Toda vez que o Devocional Direção começa, eu te recomendo a se preparar para isso. Prepare a sua mentezinha, prepare o seu momento. Sabe, o seu cérebro ele precisa de alguns estímulos para absorver conhecimento. Se você está deitado na cama agora com o cobertor assim, com o celular na mão, eu tenho para mim que vai ser bem difícil você absorver algumas coisas. Apesar de que é melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas no momento que você levanta, pegar uma Bíblia, quando for citado o versículo, ler junto, pegar um bloquinho de papel e caneta, anotar o que for preciso, pegar um café, né, e tomar um café, aquilo vai te despertando. Eu não sei vocês, mas quando eu sinto o cheiro do café, o meu cérebro ele acorda, é impressionante. Ele desperta, assim, ele começa a entender as coisas. Só por ter sentido o cheiro, é o estímulo. Nosso cérebro ele trabalha por estímulos, né, por associações. E as associações elas estão envolvendo nossos sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Então tudo que mexe com os meus sentidos vai fazer com que eu guarde mais. E aí quando eu estou em outra situação e de repente eu tenho aquele estímulo de novo, é como se aquele conhecimento ele fosse despertado, acordado, sabe? Ou eu ouço uma palavra parecida com aquela que eu ouvi, aquilo gera associação, e aí casa dentro da minha mente. Ou eu vejo uma cena parecida com aquela que eu vi quando eu vi aquela coisa. Então, a gente precisa criar esses estímulos quando a gente quer crescer. Existem hoje pesquisas de pessoas que ensinam como estudar para a prova, como estudar para um curso, ler livros enquanto desenha, rabisca com a mão. Segura a caneta na mão e vai rabiscando enquanto se lê. Olha que doideira isso. Por quê? Porque o cérebro vai entendendo que você está escrevendo, está estudando e ele vai memorizando mais. Então tudo isso é pedagógico. Às vezes você está num ambiente de culto, né, numa igreja, e o pregador fala: olha para o seu irmão e diga isso. Levante a sua mão e diga isso. Repita isso comigo. Aí a pessoa fica: ai meu Deus, que coisa. Agora tudo tem que ser assim. Tem que ficar mandando falar com o irmão. Tem que ficar levantando a mão. Né? Ficar repetindo. Para que ficar repetindo? Ele não entende que isso tudo é uma forma de você memorizar, é para o seu benefício. Quanto mais você usa os seus sentidos quando recebe uma informação, mais aquela informação ela é memorizada, guardada, né, plantada em você. Então eu lhe recomendo pegar sua Bíblia, pegar o café, sentar numa mesa, o mais confortável, mas confortável nem tanto, sabe? É aquele conforto meio desconforto, assim, aquele conforto meio não ficar tão confortável, né? Esse é o meu conselho para você absorver conhecimento. Vamos lá então, Romanos capítulo 12, versículo 2. É o texto que se usa muito para falar sobre renovo da mente, sobre transformação. E eu quero utilizar ele como base para nós começar um raciocínio aqui, um pensamento juntos. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto ele é usado para muitas coisas, até porque ele é profundo demais. E olha, se você colocar no seu coração assim: eu vou falar só sobre esse assunto, só sobre esse versículo, nos próximos anos você vai ter conteúdo suficiente para extrair só desse versículo. Esse texto fala sobre inconformidade, sobre não estar em conformidade com aquilo que você quer mudar, sobre não estar na forma que o mundo oferece, mas estar numa forma que Deus te coloca. Fala sobre transformação, principalmente. Fala sobre renovação, que é diferente de inovação, que é diferente de começar do nada, mas é trazer a essência. Fala sobre a mente, a mentalidade, o entendimento, que o maior bloqueio que a gente tem hoje é o bloqueio de não entender as coisas, não discernir, nem tampouco as carnais e humanas, como principalmente as espirituais, as coisas espirituais. E fala sobre experiências, né? Experimenteis. Então eu posso citar aqui várias formas de você aprofundar esse conteúdo só baseado nesse versículo.
E por último fala sobre a vontade de Deus ainda, que também podia ser outra. Na verdade, desse versículo aqui eu poderia tirar várias séries, a gente aprofundar biblicamente, porque realmente é um texto muito rico. Mas hoje eu quero falar sobre transformação. Todos nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados diariamente. Não existe uma pessoa que é sempre igual, a não ser que ela faça muito esforço. Muito esforço. Guarde o que eu vou te dizer. Toda área que você permanece igual é uma área que você se esforça para manter. Toda área que você não muda é a área que você está gastando energia, tempo e esforço para manter. Eu estou invertendo isso porque basicamente se prega aqui, a área que você não lutar, não se esforçar para mudar, ela vai permanecer igual. Nem sempre. Já faz algum tempo que eu entendi que algumas áreas da minha vida eu estava gastando mais energia para mantê-la do que para mudá-la. E aí eu não percebia isso, eu achava que não, esse aqui é o meu automático. Só que esse meu automático estava ficando cada vez mais cansativo. Porque o resultado daquele automático era muito pesado, muito pesado. Mas aquela área que eu estava vivendo no automático estava me roubando muita energia. E eu fui perceber então que de fato não era o meu automático que estava me levando, mas era eu que estava me esforçando para manter aquilo. Olha, quando uma pessoa afirma muitas vezes assim, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sirvo para isso, eu não sou assim, ela já está se esforçando para não mudar. Então, há pessoas que elas vivem num ambiente que tudo conspira em favor do bloqueio dela, tudo conspira em favor do trauma dela. Então ela não é incomodada, mas à medida que você troca de ambiente, intencionalmente ou não, você é colocado em confronto com a sua ideia, confronto com aquele trauma, confronto com aquele medo. E aí dentro desse outro ambiente já não é mais algo natural, já não é mais algo automático, já você vai ter que se esforçar para manter-se assim. Isso acontece positivamente, quando você entendeu algo e está num ambiente que ninguém entendeu ainda, você tem que se esforçar para manter-se na sua posição, na sua convicção, para não deixar o ambiente envolver. Como negativamente, pessoas fazem isso, um esforço demasiado para aguentar e manter a sua limitação, manter o seu problema, o seu pecadinho de estimação, porque senão o ambiente vai fazer ele entrar num desconforto muito grande. E a mudança, agora que eu vou te dizer, mudança não é milagre, mudança é processo. Transformação não é milagre. Depois que você passar o processo, você vai dizer que é milagre, mas antes é um processo. A maioria das coisas que nós precisamos em Deus não precisam de um milagre, elas precisam de um processo. Eu repito isso por muitas vezes, sabe? Aí tem gente que está perto de mim e fica, de novo? Aí entra na síndrome do eu já sei, né? Eu já sei. Deixa eu falar para você, só sabe quem faz. Quem não faz, não sabe, não vem com essa. Essa coisa de eu já sei é porque você já ouviu. Então troque eu já sei por eu já ouvi. Mas se você não está vivendo isso, você precisa ouvir mais uma vez. Até que você realmente saiba que o saber vem depois, o aprender vem depois da ação. Isso também é uma coisa que mudou muito a minha cabeça de uns anos para cá, quando eu entendi que a aprendizagem não vai vir antes da ação. E aí eu ficava me bloqueando em fazer alguma coisa porque eu esperava aprender antes. E o aprendizado ele já é o resultado do processo de erro e acerto. Ele já é o resultado de experiência, ele já é o resultado de uma ação. Então eu não aprendo para fazer, eu faço para aprender. Mas, vamos lá, vamos devagar que eu estou acelerado, irmão. Aquele café estava ungido hoje de manhã, eu estou acelerado. Será que tem alguém acelerado aqui ou está todo mundo em ponto morto? Me ajuda aí. Você está aí? Escreve aí, estou em ponto morto. Calma, vai devagar. Ou escreve aí, estou acelerado também. Pode mandar. Estou atento. Gente, então, o que acontece é que a maioria das coisas que a gente pede a Deus não necessitam de um milagre. Na verdade, elas precisam de um processo, de um tempo, de um início. Elas precisam de uma decisão, elas precisam de desconforto, sabe? De confronto, porque confronto te tira da acomodação para incomodação. Deixa eu falar uma coisa para você, o nosso cérebro não foi feito para mudança,
Sabe por quê? Porque ele não foi feito para viver. Nosso cérebro foi feito para sobreviver. É por isso que o tempo todo no Evangelho, na Bíblia Sagrada, você vai ver Deus nos estimulando a viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito, viver pelo Espírito, porque só o Espírito vai querer coisa nova. Só o Espírito anseia por novidade. Só o Espírito anseia por aprendizado, por mudança. Porque o seu corpo não. O seu corpo não quer aprender. O seu corpo não quer mudar. Ele só quer não morrer. Então o seu cérebro vai sempre se preocupar em não morrer. Como eu faço para não morrer? Como eu faço para sobreviver? E aí você só vai existir, você não vai viver. Quem só pensa em sobreviver, ele só está lutando para encontrar coisas que não deixam ele morrer. E eu vou te dizer, sem risco não há lucro. Jesus, essa frase é minha. Anota aí. Sem risco não há lucro. Eu descobri isso aqui administrando uma empresa. Você acredita? Ah, mas não, foi na Bíblia, claro, foi Deus que me deu, mas observando como é que funciona a administração das empresas. Porque eu percebi que o lucro de uma empresa que vai para quem vai para quem é o dono, quem governa, é simplesmente o pagamento pelo risco. Porque as pessoas que entram para trabalhar como empregadas, elas não têm risco nenhum. Elas só entram e aí tem até garantias, direitos, um monte de coisa, já tem salário. E o empreendedor muitas vezes fica 1, 2, 3 anos sem salário, sem nada. Só botando dinheiro e se arriscando, falir a família, arriscando ficar sem dinheiro, arriscando ficar sem comida, arriscando, risco, o tempo todo, risco. Aí chega um momento que aquilo vai sendo construído e ele vai obter lucro, que esse lucro é simplesmente a resposta, o pagamento do risco que ele correu. Então, há pessoas que elas querem correr em direção ao lucro, não vai dar. Não vai dar, você não pode ficar correndo atrás de dinheiro, atrás de lucro, atrás de benefício sempre, porque você vai ficar sempre procurando coisas confortáveis. Não, você tem que correr atrás do seu propósito e mexer com as suas estruturas, deixar que aquilo te balance, sabe? Deixar que aquilo te mexa, porque à medida que você vai correndo riscos, você vai caminhando em direção ao que de fato você lá no fundo queria. Mas você nunca vai ter acesso se não correr esse risco. E isso é um segredo, inclusive, para a gente entender. A gente tem muitas pessoas que estão vivendo coisas extraordinárias em Deus. Aí você olha para o risco que ela correu ou o passado que ela viveu e você fala, olha, eu gostaria muito de viver o que ela está vivendo, mas eu não gostaria de pagar o preço que ela pagou. Então você nunca vai viver o que ela está vivendo. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa lá agora, mas não queria ser ela antes. Então você também não vai ser o que ela é agora, porque o que ela é agora é exatamente o resultado do risco, da dor, da rejeição, do trauma passado. Então é a dor que gera, ok? Então deixa eu já começar aqui com um bombardeio de informação para você. Guarda essa frase assim, não existe transformação. Eu botei 2 pontos. Sem processo, não existe. Não existe. Transformação, acordei de manhã, fui transformado. Outro dia estou transformado. Não existe. Transformação é metanoia, metamorfose. Metamorfose é o que passa a lagarta e a borboleta, sabe? Ela é uma borboleta dentro de um saco de gosma, porque aquilo ali é uma coisa engraçada, você aperta, explode. Ela é uma borboleta ali dentro. E ela não precisa de um milagre, de uma oração, de um jejum, né? Ela precisa só de um tempo, de uma proteção, para que então aquilo que está dentro dela se desenvolva e ela saia voando. Então isso é uma metamorfose, é um processo. Ela não vai, se você orar e dizer lagarta, vira borboleta, a não ser que Deus queira fazer um milagre para fazer algo com esse milagre, mas via de regra Deus não vai fazer, por quê? Porque não, já vai chegar o dia ela virar uma borboleta, já está escrito esse dia, desde que ela passe por todo o processo. Então, quando eu olho para aquilo que eu quero me tornar, para aquilo que eu serei, ou para aquilo que eu já sou e ainda não tirei de dentro de mim, né? Estou vivendo uma outra coisa por fora, mas tem algo dentro de mim lá que se incomoda com essa minha realidade, e eu olho para aquilo e digo, eu quero ser aquilo, Deus está dizendo, o que você precisa não é de um milagre, de uma oração forte, de uma mão na sua cabeça, não é somente isso. Você precisa começar um processo. Ninguém vai ser transformado do dia para a noite. Você pode ser salvo do dia para a noite. Por quê? Porque a salvação ela é imediata. Quando eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, ele é que nem um milagre de salvação lá da água, quando o salva-vidas estica a mão. Ele pegou você, quando puxou você e você pegou ar, foi salvo. Não é mérito seu, não foi força sua, você não treinou para isso, quem treinou foi quem te puxou. E você foi salvo. A partir daí, transformar-se, viver uma transformação,
Já não tem tanto a ver com algo imediato. Agora é uma caminhada, agora é um processo. E o texto que nós lemos, eu já vou chegar lá no que nós começamos a anotar aqui, mas o texto que nós lemos diz assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai vós. Isso aqui me chamou a atenção, porque a gente acha que nós seremos transformados. Deus irá nos transformar. E o texto está dizendo, vocês vão se transformar. Transformai vós nos responsabiliza. Não se conforme com esse mundo e você será transformado. Ou Deus escrevendo, eu te transformarei. Mas o texto diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai vós. Sabe, a gente entra num processo de transformação, num processo de mudança. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Não porque o mérito é nosso e porque todo o processo será nós que vamos efetuar em nós alguma coisa ainda. Até porque a Bíblia diz que é Deus que efetua em vós o querer e realizar. Mas existe uma coisa que vai mudar toda a história e vai inclusive destravar, desbloquear a ação de Deus em mim, que é o entrar no processo, aceitar o processo, dar o primeiro passo. Deus não age, Deus não é alguém que vai fazer você fazer. Não. Ele vai reforçar o seu esforço, ele vai investir no seu resultado, embora que seja muito pequeno, a partir da sua decisão. Se nosso Deus é como um pai, se você é um pai, aprenda essa lição com Deus. Deus não vai te ajudar logo no começo para que você simplesmente transfira tudo a Ele, coisas que Ele já deu para você fazer. Mas Ele te mostra as opções, você decide, e no momento que você decide, entra no caminho. Agora o resto, meu irmão, o resto é só um rio que corre. Mas essa decisão inicial é o transformar em vós. Porque você entrou no processo, aceitou, e no começo é muito mais doloroso. Muito mais doloroso, porque é o começo que vai ter o confronto com aquilo que você já pensa, com aquilo que você já acredita, é no começo. E as pessoas que não passam pelo começo não desenvolvem depois. É como uma academia, que os primeiros 30 dias é um sacrifício maior, que o seu músculo está sendo colocado em atrito, o seu exercício está sendo, se você era sedentário, o seu corpo está dizendo, pelo amor de Deus, vai para a cama. O seu corpo está dizendo, pelo amor de Deus, para de se mexer, não aguento mais, está doendo tudo. E começa a doer músculo, aí no outro dia tu não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna. Tem gente que para aí, porque encontrou com a dor e agora, eu não quero sentir dor. E é só a dor que te faz ganhar. Tem até um filme que diz No Pain, No Gain, que é sem dor, sem ganho. É um filme que fala sobre malhação, mas pega o princípio disso, entender sobre sem a dor não existe um crescimento. Anote aí, crescer dói. Crescer dói. Não, quem não sente dor não cresce, meu irmão. Essa é a verdade. Quem não sente dor não gera. É na dor que é gerado, que a gestação ela flui. É na dor que um feto vira um ser humano, vem à existência aqui no mundo. É na dor que tudo é gerado. Então, eu posso viver a dor porque a vida me bateu, ou eu posso viver a dor de um treinamento, de estar sendo treinado para aquele momento. Vamos lá. Não existe transformação sem processo. Não existe transformação sem desconforto. Desconforto. Você vai ver hoje muitos aí treinadores, pessoas que falam sobre mentalidade, pessoas que falam sobre mudança de rota, de transformação também. É claro que muitos deles de forma humana, só eles não entendem a parte espiritual. Mas, irmão, você vai no médico, o médico nem sempre é espiritual. Ele fala sobre coisas que envolvem o seu corpo. E um psicólogo, um psiquiatra, alguém que trabalha na área da mente, um treinador, ele também vai te falar sobre coisas humanas. E você vai dizer, mas esse não é espiritual para me ensinar isso. Ok, pegue como um peixe, tire os espinhos, mas pegue o que é importante para você. Como, por exemplo, entender que é no desconforto que eu aprendo, é no desconforto que eu desenvolvo. Você sabia que a ostra, sabe a ostra, que ela no mar, ela produz uma pérola, né? Você sabe como é que é o processo da produção da pérola? É no estresse. Sabe como é que começa o estresse? Quando uma areia entra dentro. Olha que doido isso.
A ostra está lá bem feliz, em paz, lá embaixo da água, feliz da vida. De repente entra uma areiazinha. Aquela areia gera um estresse tão grande que ela se agita e produz uma pérola. Então, o que ela produz, que dá um valor muito extremo, muito acima do que ela valeria como apenas sendo uma ostra, começa justamente no estresse. Começa naquilo que desconforta ela, sabe? Que te tira da acomodação, que bota você na incomodação. Toda vez que você olha para uma situação e diz, isso me incomoda, Deus já te mostrou no que Ele quer te usar. Aleluia! Eu estou sentindo Deus fluir. É um rio, né? Não precisa fazer nada, fazer força. Quem força não flui, né? Quem flui não força. Deus está falando com nós essa manhã. Deus está falando com nós. Quando você olha para algo e diz, isso aqui está me incomodando, Deus está te mostrando aonde Ele quer te usar. Os teus olhos denunciam o seu chamado. Olhe para aquilo e diga, se isso está me incomodando, é porque Deus tem alguma coisa comigo. Nunca esqueça disso. Você tem duas escolhas a fazer quando algo te incomoda. Você pode simplesmente dizer, alguém faz alguma coisa? A prefeitura não vai fazer nada? O governo não vai fazer nada? Ou você vai dizer, a minha capacidade de percepção já vem por causa da minha escola, por causa daquilo que eu aprendi da vida. A minha cosmovisão, minha forma de enxergar a vida me fez perceber isso. E não adianta eu ficar dizendo, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, meu Deus. Isso aí é um baita de um sinal. Isso é o próprio Deus dizendo, se ninguém está vendo, é só você. É porque Deus quer usar você para ser o primeiro. Para ser o primeiro. Não caia nessas rodas de conversa de pessoas que só falam de problemas e que nada elas podem resolver. Nada. Tudo está na mão do governo, tudo está na mão da prefeitura, tudo é o pastor lá na igreja, tudo é o patrão que vai resolver. Nada é ele que pode ser a solução. Você tem duas opções, ou você reclama a resposta, ou você se torna a resposta. Estou preparando uma pregação sobre isso, uma mensagem sobre isso. Reclamar a resposta ou ser ela. Eu vi na Bíblia muitos homens que eles tinham essa opção e eles escolheram a segunda, e Deus os honrou poderosamente. Eu conversava com um dono de empresa de sucata. Eu me incomodei muito quando eu vi aquele pátio dele. Já percebeu que pessoas que mexem com isso, elas vão acumulando coisa, né? E muitos deles, com todo respeito a quem trabalha com lixo, com todo respeito, né? Inclusive uma profissão muito nobre, porque transforma aquilo que não vale nada em alguma coisa de valor, né? Reciclagem. Então nós temos um irmão aqui na nossa cidade que trabalha com reciclagem, é incrível o que ele faz. Mas existem alguns lugares que eles não trabalham com reciclagem, eles trabalham com lixo, eles querem viver no meio do lixo, porque é tanta coisa, acúmulo de lixo. E eles vão absorvendo aquilo. Quando vê a casinha deles está lá no meio, não dá para nem enxergar a casinha, tanto lixo que eles veem. E aí a pessoa tem uma indignação, tem uma incomodação. E eu conversava com um senhor, ele dizia, não, nós temos um problema sanitário muito grande aqui na nossa cidade. E nós não aguentamos mais isso, tem muito problema do lixo, as pessoas produzem muito lixo, e não sabem o que fazer com o lixo, e não sei o que é do lixo. Tá, e eu disse para ele, minha cabeça ela é focada em outra coisa, meu irmão, eu não fico pensando em problema, eu fico pensando em solução. Quando ele falou aquilo ali, eu não tenho nada a ver com lixo, não entendo de reciclar, mas quando eu olhei para aquilo ali, eu já me senti responsável de dar uma palavra para esse homem, porque esse homem está aí depressivo aí, né? E aí ele falou do prefeito, falou do governador, falou do presidente, falou de Deus, falou do que ele quis falar. E eu disse assim, a minha única frase foi, qual seria uma solução? Ele disse assim, ó, eu não sei, porque eu já fiz um projeto de lei, já chamei um deputado, já chamei um advogado. Eu falei, escuta, o senhor não acha que talvez não seria para o governo fazer, no ideal não seria fazer através da iniciativa privada, através de empresas, parcerias? Eu já tentei. Aí deu a desculpa de todo mundo. Eu já tentei. Meu Deus, essa aí é forte demais. Essa aí é um impedimento. Esse aí é um obstáculo que nem existe, você coloca. Essa conversa do eu já tentei. Deixa eu desmanchar alguma coisinha aqui. No passado, quando você fez algo e não deu certo, quem era você? Você precisa responder algumas perguntas para poder dizer eu já tentei. Quem era você? O que conhecia? Qual era a sua experiência? Quantas pessoas você conhecia? Qual o seu nível de maturidade? Qual o seu nível de conhecimento sobre o assunto? Que tempo era aquele? Quem eram os governantes? Quais eram os seus amigos? Quem eram os seus parceiros? Como era a sua fé?
Aí depois você me responder tudo isso aqui, você vai me dizer se você realmente tentou e não deu certo porque não dá certo mesmo, não tem, nunca vai dar, ou se aquilo era só uma pequena experiência para que na próxima vez tudo desse certo. Que agora você tem a experiência do erro que aconteceu, agora você sabe o caminho que não deve ir, agora você sabe aquilo que não funciona tão bem, agora você está diferente, você está mais maduro, você conhece mais o assunto, você tem mais fé e agora você pode realizar. A conversa do eu já tentei é simplesmente uma desculpa para dizer não quero me esforçar, não quero agir, não quero tomar uma decisão. Mas se você entender que aquele eu já tentei, e se você trocasse o N pelo S? Se você trocasse o N pelo S? Isso aqui é da minha cabeça, gente. Não aprendi com ninguém não. Deus está fluindo aqui. Troca o N pelo S. Eu já testei. Em vez de dizer eu já tentei, diga eu já testei. Por quê? Porque testar é bater a cabeça. E a maioria das coisas que você precisa hoje, você precisa de testes. Então se você já testou, você sabe exatamente o que não deve fazer agora. Ou melhor, como vou fazer agora? Aí você pega aquilo como um aprendizado para fazer. Tudo aquilo que os teus olhos veem já é Deus querendo te mostrar aonde Ele quer te usar. Mas aí você vai lidar diretamente com o desconforto. O desconforto de ter que aprender algo novo, o desconforto de ter que trocar de ambientes. Os ambientes são tudo, gente. É tudo, o ambiente é tudo. Nenhuma transformação vai acontecer em nós para uma versão, uma função melhor, para a excelência do que Deus tem para nós. Nenhuma função vai se desenvolver em nós de verdade. E até o propósito de Deus que está ali guardadinho, querendo explodir em você, vai acontecer de fato sem mudança de ambientes, sem mudança de pessoas na sua volta e sem mudança de mentalidade, de conhecimento. Não vai acontecer. Não vai. À medida que eu troco de ambientes, eu conheço pessoas, à medida que as pessoas vêm, eu mudo de conhecimento e a coisa começa a acontecer. Então, sempre quando você vê uma grande mudança no resultado de alguém, saiba que a mudança nela foi muito maior. Nunca julgue o resultado por si só. O resultado só é a resposta do que aconteceu na pessoa. Nunca julgue o que a pessoa tem ou o que ela alcançou só por aquilo que está acontecendo. Olhe para o que ela se tornou para que aquilo exista e se mantenha. Então, o que Deus faz em nós sempre será muito maior do que Ele fará através de nós. Essa é uma verdade que alguns insistem em achar que não. Que Deus vai fazer grandes coisas através de nós e nada mudou. E se isso acontecer, meu irmão, isso é uma disfunção tão grande que até aquela própria mensagem que salvou os outros vai te matar. Que esse é o preço de se falar sem autoridade. A autoridade é falar daquilo que já venceu. Então, quando eu falo sem autoridade, o preço disso é simplesmente eu ter que engolir cada palavra que eu disse. Então, o que Deus fará em mim sempre será maior do que Ele fará através de mim. Quando você vê grandes resultados na sua frente, grandes multidões, grandes pessoas, grandes transformações, pessoas dizendo você mudou minha vida, foi aquilo que você disse que aconteceu, você saiba que foi em você a mudança principal. E uma das principais mudanças que acontecem em nós, antes de Deus fazer grandes coisas através de nós, é nos tirar o apetite. Como assim tirar o apetite? É porque quando a gente quer demais alguma coisa, Ele não pode nos dar. Porque senão a gente vai se perder. Aí você olha tudo que Deus faz através de você e diz: você não tem noção do que Deus fez em mim antes de fazer através de mim. Isso não vai roubar a minha mente. Eu não vou ficar vislumbrado com tudo isso. Porque aconteceu em mim essa mudança. Machucou a minha vida antes. E agora eu estou feliz pelo que Deus fez, mas isso não pode mudar a minha essência. O que Deus faz sempre será maior em nós. Sempre será. A gente olha para uma pessoa e diz: olha o que Deus está fazendo através dela. Você não pode, você não faz ideia do que Deus fez nela. A mudança de pensamento, de fé, de crença, de estrutura, o que aconteceu dentro daquela pessoa não é brinquedo, meu irmão. Até que aquilo se tornasse algo a dar resultado. Sabe? Quando se fala de riqueza, você olha para o dinheiro, você tem dinheiro. Não
aconteceu alguma coisa, aquela pessoa se tornou rica. E agora automaticamente ela vai imprimir isso, tudo que ela fizer, automaticamente ela vai ter riqueza. E se tirar tudo dela, no ano, no outro ano ela recupera tudo, porque está dentro dela a prosperidade, a bênção de Deus. E quando faz, Deus abençoa. Assim, para outros quesitos ministeriais, a pessoa impactando muita gente, mas você não imagina o quanto que ele foi impactado antes. Sabe qual é a maior dor? A maior dor do pregador é Deus fazer ele viver a mensagem por dentro antes. E se você não provocar isso antes, vai acontecer depois. O que é melhor? Você sentir a dor da mensagem antes de pregar ou depois? Eu tenho para mim a plena convicção de que dói muito mais quando você já falou sobre aquilo e agora tem que engolir cada palavra. É muito melhor que o processo aconteça em você. É muito melhor que você seja treinado. É muito melhor que você apanhe antes e doa em você, você carrega as marcas. E a sua pregação não fica tanto de blá blá blá, mas fica mostrando as marcas, mostrando as feridas. E aí, você já passou por aquela dor. Agora só vem o resultado. Agora é só uma dor que gera. Transformação é mudança de mente. Não tem como. O texto vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque tudo que acontece na realidade, no físico, aconteceu antes na sua mente. Todos os lugares que você chegou com a sua cabeça antes. E todo lugar que você vai chegar, você precisa chegar com a sua mente hoje. Você precisa chegar com a sua mente hoje para um dia você chegar com o corpo lá. É por isso que a fé é trazer a imagem. A fé é trazer pensamentos. A fé é imaginar. A fé é enxergar com outros olhos. É ver o que Deus pode. O quanto que esse Deus pode. Amanhã eu vou falar sobre o que aconteceu na terra quando Jesus pisou aqui e o quanto que Ele está fazendo em nós depois desse tempo e o quanto que Ele está presente em nós e o quanto que através desse cumprir de princípios básicos e bíblicos eu vou trazer o céu para a terra, porque o céu enxerga diferente. Deus enxerga diferente do que nós. Se nós conseguimos enxergar por um dia o que o céu está vendo, meu irmão. Meu Deus, eu só peço isso a Deus. Deus me faz enxergar como o Senhor está enxergando. As pessoas, os modos, os tempos, os lugares. Deus enxerga diferente. Deus vai curar os seus olhos para você enxergar como Ele enxerga. E a partir disso, meu amigo, nada mais vai ser igual. A vida vai ter outro sabor. Vamos viver uma transformação juntos? Eu quero fazer parte desse processo na sua vida. Eu quero contribuir para a sua transformação. Para algo muito extraordinário. Não é essa transformação que aconteceu de forma natural até agora, mas é que vai acontecer de forma sobrenatural a partir de hoje. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã. Senhor, nós queremos Te agradecer. A primeira palavra é gratidão. Gratidão porque o Senhor está fluindo. O Seu rio corre aqui, eu sinto o cheiro dessas águas que fluem através de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar recurso para cumprir o propósito. Por nos dar as ferramentas para cumprir o propósito. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, reunidos na minha sala, reunidos numa roda agora, conversando. E o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado porque o Senhor é responsável por essas palavras. Que essas palavras sejam como semente em nós, e elas venham germinar como um processo, onde a semente morre primeiro, depois ela se abre e começa a crescer. Eu sou essa terra fértil, Pai. Pode lançar a Tua palavra. Ela vai crescer dentro de mim. Eu vou aplicar ela, eu vou aprender com ela. Pai, perdoa nossas muitas falhas até aqui. Nós queremos corrigir nossa rota, nossa direção para frente. E sabemos que o melhor da Tua parte está para vir sobre nós. O melhor de Ti, Senhor. Nós esperamos porque temos a certeza que virá. Então, segundo a Tua vontade hoje, opera em nós e através de nós. Começa em nós a mudança que nós queremos. Começa em nós a transformação que nós veremos com os nossos olhos. Nós não vamos esperar para ver transformação para depois viver. Nós vamos viver antes para depois ver. Nós não cremos porque vemos. Nós vamos ver. Aleluia. Depois de crer. Nós vamos crer para ver. Em nome de Jesus, Pai, eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto,
curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.